Olá, pessoal. Estamos aí novamente com o nosso podcast Saúde em Pauta, que é o podcast que traz notícias relevantes na saúde para você que quer um conteúdo de qualidade. Porque a gente está com enxurrada de informação em rede social e internet, mas a gente aqui tem uma responsabilidade com o nosso público e com os nossos pacientes para trazer profissionais qualificados, testados, que é importante. A pessoa precisa ser testada, ou seja, ela já tem anos de experiência na sua área e ela, de fato, é um especialista e não é um picareta do achismo que hoje tem muito. Eu sou Leandro Serafim, eu sou médico cardiologista, tenho mais de 20 anos de atuação na área de saúde clínica e cardiovascular. Sou também ecocardiografista e faço parte também da Câmara Técnica de Cardiologia do Conselho Regional de Medicina. E com muita honra, hoje eu trago aqui no nosso podcast Saúde em Pauta o querido amigo e colega médico, Dr. Luciano Ferreira. Luciano, primeiro agradecer aí por ter aceitado esse convite, estar aqui. A gente sabe que não é fácil, eu sempre digo isso. Eu entendo a correria de médico que tem que e você com todos os seus afazeres, família, enfim, suas atividades profissionais, se dedicar aqui a alguns minutos para trazer informação para a saúde. Então, obrigado, meu amigo Luciano. E se apresente, quem é o doutor Luciano Ferreira? Bom dia, Leandro. Obrigado pelo convite. Bom dia aos ouvintes. Meu nome é Luciano, eu sou médico, cirurgião geral, coloproctologista. Estou atualmente no Conselho Regional de Medicina como conselheiro. Além disso, sou fundador e presidente da cooperativa Coopercolo, uma cooperativa de cirurgiões coloretais, cirurgiões digestivos e outras especialidades na Bahia. Luciano, e o que é coloproctologia? O que é coloproctologista? Explique um pouquinho aí para nosso público qual é a importância dessa área de atuação na medicina e por que as pessoas devem ter esse cuidado especial. O que cuida o Dr. Luciano e a especialidade dele? Muito da anatomia humana vem de termos do latim. O colo e o reto são estruturas chamadas popularmente como intestino grosso. E a coloproctologia é a especialidade médica, cirúrgica, que trata de doenças do intestino grosso, reto e do ânus. Há uma confusão muito grande na população com o termo procto, que se assemelha à próstata. E é bastante comum eu receber pacientes que me procuram para fazer o famoso exame de próstata. Como normalmente são pessoas com mais idade, a gente pode aproveitar essa visita deles para tratar de doenças e de prevenção na minha especialidade. E sempre recomendo que procurem o urologista, que é a especialidade que trata da próstata. É verdade, interessante. Muitas vezes a gente, quando a gente pergunta, você já fez o seu exame de toque? E aí, doutor, eu preciso ir no proctologista, né, para fazer o exame de toque, porque associa de fato ao exame de toque retal da próstata a especialidade. E, de fato, isso acontece. E o curioso é que o proctologista faz exame de toque retal para examinar a região anal e o reto. A próstata anatomicamente está próxima, acima do reto, e ela é palpada indiretamente pelo urologista no toque retal, que ele também faz. Aí a confusão é maior ainda. Eu não acabei de fazer o toque, doutor? Fez, mas foi para ver outra coisa. É interessante. Então, primeiro ponto aí, pessoal, são especialidades diferentes. O exame físico que a gente fala, né? O toque vai ser o toque retal, né? Mas cada um olhando para a sua área. Inclusive, mulher também precisa, né? Isso, Luciano? Exatamente. Mulher é As necessário. patologias anorretais são bastante comuns em mulheres e homens. E quando é a pessoa que está nos assistindo, ou indicar por familiar, quando nós devemos fazer uma avaliação com o coloproctologista? Quais são as indicações, os sinais e a partir de que idade a gente deve se preocupar com nossa saúde dessa parte do intestino? As doenças coloretais se dividem em várias coisas diferentes. É preciso ter um cuidado importante em relação, primeiro, ao hábito intestinal. Se você tem um intestino que funciona com uma regularidade, uma vez ao dia,
a cada 2 dias. Isso de repente muda e fica frequente a mudança. Você passa a ter evacuações mais frequentes ou menos frequentes, e que pode ter a presença ou não de sangue nas fezes, pode ter muco, que é um tipo de catarro. Isso é um alerta para procurar um especialista para ser avaliado, porque isso pode ser um sinal de várias doenças, como doença inflamatória intestinal, diverticulite, câncer de intestino grosso, e tem que ser avaliado. Mas, via de regra, a partir dos 45 anos, todos devem ir ao especialista para fazer uma avaliação e prevenção de câncer coloretal. E esse eu queria que fosse o nosso primeiro assunto aqui de doença, né, de patologia, que é o câncer coloretal, porque muito se fala, né, que a gente deve fazer prevenção de câncer, de todos os tipos de câncer. Existe alguns que são mais facilmente, digamos, abordados, né? Porque quando você faz o câncer de mama, o ultrassom, mamografia, é mais acessível no sentido de o acesso, que eu digo, de imagem. E essa avaliação do câncer de intestino, do câncer de colo retal, como deve ser feita? Você já falou que é importante que a partir dos 45 anos já comece a ser feito esse rastreio, não é isso? E como é que é esse rastreio? Qual é o papel do especialista nesse rastreio do câncer do colo retal? Um amigo otorrino uma vez me disse que o câncer de laringe, ele é uma doença muito boa para o médico, porque ele fala com você, o paciente fica rouco. E é um alerta rápido. Já no intestino grosso e reto, esse é um câncer que não fala com ninguém. Ele pode estar oculto durante muito tempo, crescer a grandes proporções, causar anemia. E as pessoas vão perceber quando fica mais pálido, quando começa a perder peso, quando tem sangramento. O câncer pode não dar sintoma nenhum durante muito tempo. É por isso que se fazia antes a proposta de rastreamento com o teste de sangue oculto nas fezes e ou colonoscopia aos 60 anos de idade. E se percebeu que o câncer aparecia com incidência muito alta. É o terceiro câncer mais frequente em todas as populações. Então, o que é que você observou? Vamos reduzir a idade de rastreamento para 50 anos de idade, 55, 50, e hoje a proposta é, aos 45 anos, fazer exame preventivo, que, na minha opinião, o melhor é a colonoscopia. O sangue oculto nas fezes é uma opção muito mais barata, só que ele tem um grande problema. Ele pode dar um exame que, sendo negativo, tem a doença. Eu já vi pacientes com sangramento retal ativo, com sangue oculto negativo. Então é um exame que a gente não pode confiar 100%. Em termos de saúde, a grande questão é, a colonoscopia é um exame mais caro. Mas quanto é que vale a sua vida? Eu, pessoalmente, na minha, boto um valor muito alto. Então, eu acredito que compensa custo-benefício, sendo a vida um bem de alto valor agregado, fazer a colonoscopia como rastreamento, que deve ser feito a partir dos 45 anos de idade, e repetir periodicamente de acordo com os achados. Se não tiver nada, for normal, a cada 5 anos, pelo menos. Se houver história familiar de câncer, se o seu paciente tem um pai que teve câncer aos 40 anos de idade, deve começar mais cedo. Isso chama atenção para uma doença familiar de cunho hereditário que vai acometer pessoas mais jovens. Então a ideia é 45 anos de idade, colonoscopia a cada 5 anos, com intervalos menores, se houver algum achado, como pólipos. E o câncer coloretal, ele se origina, na maioria dos casos, em pólipos. São pequenas verrugas dentro do intestino grosso, e com o tempo crescem, sofrem degeneração e malignizam. A colonoscopia que identifica e retira um pólipo evitou que essa pessoa tenha a progressão para um câncer, que é uma doença muito mais grave, com risco de morte, com tratamento muito mais caro, mais agressivo e de maior risco. É interessante essa abordagem, pessoal, porque, Luciano, muito comum chegar num consultório e aí os pacientes falam, doutor, me peça aí tem ressonância do corpo inteiro, eu quero fazer uma ressonância do corpo inteiro para descobrir se eu tenho um câncer. E aí eu falo, calma, existe câncer nos órgãos X, Y, Z, e nós, como os médicos, a gente precisa seguir diretrizes bem embasadas para fazer um diagnóstico preciso. Aí, como eu digo, existe fazer a colonoscopia, que para mim é um exame extremamente importante, que eu indico sempre os pacientes. Faz parte, Luciano, de minha anamnese. Eu tenho minha formação como médico clínico, né, e cardiologista.
E né, como médico clínico, na minha anamnese eu faço uma pergunta como é que anda a saúde intestinal e eu pergunto para todos os pacientes. Você já fez endoscopia, colonoscopia? Perfeito. Faz parte da minha anamnese. E não fazendo, e aí ou eu mesmo peço, ou já encaminho para um colega que faça esse rastreio do câncer coloretal. Eu me lembro de uma paciente no ano passado. São vários. Como o Luciano falou, é um câncer que é bastante prevalente na sociedade, é um câncer escondido, né? E uma paciente chegou no hospital privado aqui de Salvador, sangrando, né? Ela teve uma hemorragia e aí foi internada, fez avaliação e descobriu já um tumor com bem avançado, Luciano, e ela fez esse tratamento lá. Isso, nós estamos já no final de 2024, quando a gente está gravando aqui esse podcast, isso foi em 2023, e pelo fato da pandemia, e aí, Luciano, todos os podcasts, a gente sempre aborda o tema pandemia, porque a pandemia, ela atrapalhou muito a saúde das pessoas, colocando medidas restritivas excessivas e isso acabou assustando. Então, durante a pandemia, ela se passou, não fez nenhum acompanhamento e, infelizmente, já descobriu um câncer de uma forma muito avançada. E esse ano, ela já, agora, foi 2023, 2024, ela está tratando as metástases. Ela já desenvolveu metástases em alguns órgãos. Então, por isso que a gente fala a importância, porque a gente trouxe o doutor Luciano aqui, porque são temas de saúde relevantes para as pessoas e o câncer precisa ser abordado e essa avaliação com o médico proctologista se você tem histórico familiar, mais uma importância ainda de fazer esse acompanhamento com o coloproctologista. Então, a recomendação, como você disse, a partir de 45 anos. E aí, o que pode ser visto na colonoscopia de lesões, né? Tem gente que fala, a minha deu um pré-câncer, deu um pólipo. E quais são essas recomendações dos achados da colonoscopia que você tem orientado seus A pacientes? colonoscopia é um exame de endoscopia digestiva que é feito para avaliar o intestino grosso. É introduzido um aparelho pelo ânus com o paciente sedado com o intestino limpo. E esse aparelho vai percorrer o intestino grosso, da região anorretal até o lado direito, até o seco, onde tem o intestino delgado que entra no intestino grosso. Ele vai buscar ver a superfície intestinal como um todo e vai procurar lesões como pólipos, divertículos, angiodisplasias, ulcerações, inflamações, etc. Tudo que for achado pode ser biopsiado de acordo com o critério que o endoscopista avalie, e essa biópsia vai ser avaliada posteriormente pelo médico assistente. Um achado muito frequente da colonoscopia são os pólipos. O pólipo, como eu falei antes, é como se fosse uma espécie de verruguinha. Pode ser início pequeno, milimétrico, e vai crescendo até um tamanho que o puder ocupar no seu espaço. Os pólipos mais comuns são os pólipos benignos, mas há uma frequência de pólipos malignos também. Os pólipos benignos podem ser inflamatórios, podem ser pólipos hiperplásicos ou podem ser adenomas. É no adenoma que está o problema, porque o pólipo adenomatoso é o tipo de pólipo com células com potencial de malignizar e deve ser retirado. Quando se identifica um pólipo, convém repetir a colonoscopia com um intervalo de tempo um pouquinho menor do que 5 anos. Se tiver múltiplos pólipos, esse intervalo vai ser menor ainda. Então, isso fica sempre a critério do médico assistente. Então, de fato, que os pacientes falam assim que pólipo pode gerar câncer, é verdade, né? Absolutamente verdadeiro. 99% dos cânceres intestinais, coloretais, intestino grosso, reto, são originários de pólipos adenomatosos, que podem ser lesões elevadas ou lesões planas. E daí entra você fazer a colonoscopia com um médico habilitado, experiente, em um local adequado, que possa identificar as lesões, às vezes que são mais discretas de serem vistas, e retirá-las. E a importância de ser avaliado por um médico especialista para saber qual é o caminho a seguir, né, Luciano? Porque você. é, o que a gente tem vivido hoje é uma enxurrada de conhecimentos aí inadequados. Eu sempre falo por pessoas picaretas, até dizendo que câncer não existe, que foi criação médica para tirar dinheiro
dos pacientes médicos vendidos para as Big Pharmas, coisa assim que a gente fica de cabelo em pé por tanto absurdo que existe aí na internet. Eu tive um paciente que tinha esse, digamos, perfil de questionar a veracidade das doenças. Ele tinha um câncer de intestino grosso, onde eu propus a ele a cirurgia e, posteriormente, a avaliação com o oncologista, e, se fosse o caso, quimioterapia. Ele preferiu fazer um tratamento natural. Infelizmente, quando voltou para a gente, algum tempo depois, a doença já estava avançada. Ele foi operado, mas não podia mais nem tirar a lesão. Foi feita uma colostomia apenas e, infelizmente, ele evoluiu com a doença progressiva e para o óbito. Então, é muito importante ter esse cuidado de não comprar essas ideias mirabolantes. E o que nós, profissionais de saúde e médicos, a gente orienta sempre a prevenção. Na verdade, eu gosto de sempre dizer que às vezes se confunde. Tem gente que fala, poxa, doutor, eu faço o exame todo ano passado não deu, esse ano deu. Graças a Deus, né? Exatamente, porque na verdade, assim, a gente faz, não é a prevenção, é o que você está fazendo na sua vida no dia a dia, são seus hábitos. O que nós médicos fazemos é diagnóstico precoce, os exames de rastreio para identificar a lesão, como o doutor Luciano falou, pré-cancerígeno, e assim tratar, né? E então a gente abordou a questão da colonoscopia, que é extremamente relevante, eu digo sempre, aqui no podcast, Luciano, como trago bons profissionais, eu estou também aprendendo como cidadão e como médico. Eu digo assim, me corrija se eu não estiver falando certo. Eu costumo falar que essa avaliação de colonoscopia, ele é tanto preventiva no sentido e também curativa, porque você já tira um pólipo que poderia já ser um câncer. É correto essa informação, eu falar isso? Perfeitamente correto. Quando a gente consegue identificar na colonoscopia, em tempo, eu não faço colonoscopia, apesar da minha especialidade estar apta a realizar o exame, eu, na minha formação, já fiz durante algum tempo, mas preferi me restringir à atividade cirúrgica. Então, voltando. Na hora que se identifica um pólipo intestinal, esse pólipo ele é removido na sua totalidade. Identifica-se uma lesão pré-maligna, isso é um procedimento intervencionista e curativo, evidentemente. Aquela lesão ia inexoravelmente evoluir para formar um câncer. Aí você trocaria uma colonoscopia para retirar de um pólipo, que é um procedimento complexo, mas feito com mãos habilitadas, ele é seguro, para uma doença mais avançada que exige uma cirurgia de grande porte, com todos os riscos inerentes ao procedimento que vai ser feito, como complicações de escape de anastomose, peritonite, ter que usar uma colostomia em alguns casos, fazer posteriormente quimioterapia e com o risco da doença não ser curada. Então, quando a gente pesa custo-benefício, não há o que ter dúvida do benefício da colonoscopia para esses casos. O mesmo se aplica quando está um pólipo com um câncer precoce. Existem critérios chamados critérios de Haggett, onde se avalia a profundidade da extensão do câncer no pólipo. Isso é uma avaliação microscópica feita pelo patologista. E um paciente com câncer coloretal e um pólipo Haggett 0 ou Haggett 1, tirar o pólipo curou ele, mesmo já tendo câncer, porque esse câncer está na camada da estrutura celular e não há possibilidade de invasão de vasos, de tecidos que vão produzir metástase à distância. Então, eu tenho pacientes que fizeram colonoscopia, que identificaram pólipos com câncer precoce que estão curados e que eu acompanho de perto, evidentemente, para, se aparecer alguma outra coisa, tirar logo. E isso é um momento que me deixa mais satisfeito com esse procedimento, porque isso economizou para aquele paciente um problema gigantesco e com risco de letalidade, inclusive. E hoje em dia, eu sempre costumo dizer que a medicina ela cada vez mais vai evoluindo, né? E falando sobre o câncer coloretal, então o paciente submeteu a colonoscopia e digamos aí que diagnosticou pela colonoscopia o câncer, né? Alguém que porventura esteja nos assistindo agora, Luciano, sobre o tratamento do câncer coloretal. O paciente fez a colonoscopia
diagnosticou que está lá o câncer, e aí como esse paciente ele chega no seu consultório, quais são os passos que deve seguir nesse caminho de tratamento, porque assim, muito se fala a palavra câncer, as pessoas temem, etc, mas hoje nós temos ferramentas, né, cirúrgicas, para que as pessoas tenham uma qualidade de vida normal, não é isso, Luciano? Correto. O câncer, como você falou, gera temor, e o câncer é uma doença temível mesmo, e deve ser, porque pode levar à morte. Há 20, 30 anos atrás, era uma doença que tinha uma evolução muito mais agressiva, e os medicamentos e tratamentos propostos nessa época não eram tão eficientes. Isso mudou bastante. Hoje, com o advento da laparoscopia, nós podemos fazer cirurgia coloretal com muito menos invasão do que se fazia antigamente. E com a robótica, isso está ficando ainda melhor. Os medicamentos para tratar a doença posteriormente, os quimioterápicos e imunoterápicos, eles estão mais avançados, mais eficientes, menos efeito colateral. E nós temos pacientes que antigamente evoluiriam para a morte, que estão sendo tratados hoje e têm uma sobrevida bastante longa. A primeira coisa a fazer com o paciente com diagnóstico de câncer é procurar um especialista. Que médico trata o câncer intestinal? O oncologista tratará a parte clínica e o cirurgião vai tratar a parte cirúrgica, que é fundamental. Mas que cirurgião opera o câncer coloretal? O coloproctologista, cirurgião do aparelho digestivo, o cirurgião oncológico estão habilitados a tratar essa doença. Quando o paciente chega para a gente com o diagnóstico, é feita uma avaliação geral e é feito um estadiamento. O estadiamento é tentar definir no pré-operatório em que fase está a doença. Se tem metástase pulmonar, se tem metástase hepática, se tem invasão local, daí exames podem ser solicitados como tomografia de tórax, de abdômen, ressonância magnética, de acordo com o critério, e daí feita toda essa parte pré-operatória, vamos partir para a cirurgia, cuja intenção é retirar a totalidade da estrutura doente, não se tira só o tumor, se tira um segmento intestinal com uma estrutura vasculonervosa com linfonodos, que são os pontos de metástase inicial, e é feita a reconstrução quando isso é possível. Daí diante, o paciente é recuperado, vai para o oncologista fazer o segmento e manter acompanhamento multiprofissional com o oncologista e com seu cirurgião. Então existe cura, né? Existe cura sim, e isso é fato, isso é real, e tem sido cada vez mais frequente, até porque temos feito diagnósticos cada vez mais precoces. Infelizmente, isso não é a totalidade, e tem pacientes com doença mais agressiva ou que não toleram bem a cirurgia e a quimioterapia, a doença pode evoluir, infelizmente. Então a mensagem é que precisa o diagnóstico precoce, né? A avaliação, não esperar que tenha sintomas, como o doutor Luciano mesmo disse, né? Fazer seu rastreio e, diante da situação, procurar o tratamento com a equipe, com o médico, bons profissionais, cirurgiões como o doutor Luciano, que tenha já experiência nessa atuação por muitos anos. Então, Luciano, de câncer coloretal, algo a mais você queria falar? Hábitos de vida saudáveis, dieta rica em fibras, atividade física, buscar se cuidar direito, tentar evitar estresse, se descobrir como me conte, porque estresse é uma constante na nossa vida, não é mesmo? Mas são os fatores importantes para a gente tentar buscar a prevenção, principalmente. E a gente Me estamos. permita uma coisa, Sim, cessar o tabagismo, que só sim. causa mal, né? Tabagismo, eu acho que todos os podcasts que nós iremos gravar, já gravamos aqui, piora toda a saúde do ser humano, né? Toda. Sei que não é fácil, mas tabagismo é uma causa de muitos males. Então o paciente fez a colonoscopia e aí chegou agora não tem câncer. Ele tem divertículo e às vezes vai em uma emergência e tem uma diverticulite, que parece, se eu não me engano, foi a doença que matou Tancredo Neves, né? Um presidente. E o que é isso, Luciano? O que é divertículo, diverticulite e o que provoca essa alteração do intestino? O divertículo intestinal é uma doença de uma sociedade que tem uma ingestão de fibras reduzida. Você come muito carboidrato refinado, você leva para o intestino grosso um material que vai exigir que o intestino tenha uma contração um pouco mais forte. Isso vai formar áreas contraídas e áreas sem contração, como se fossem umas bolsas. É como se o intestino fizesse isso aqui, ele contrai aqui, aqui, e no meio a pressão aumenta. Quando a pressão aumenta nessa região,
a parede intestinal sofre e pode sofrer uma bolha, como se fosse uma perfuração da camada muscular, sem furar o intestino todo. E ao longo do tempo, esses divertículos aumentam em quantidade, ficam mais finos e podem sofrer microperfurações e se inflamar. Aí o divertículo apresenta uma diverticulite, que é a doença inflamada, infectada, que pode ter graus variados, e quando isso se repete em várias vezes, o intestino fica mais endurecido, o paciente cursa com mais dor no local e acaba tendo que operar. É melhor fazer a cirurgia de modo programado eletivo, de acordo com critérios de indicação, do que operar de urgência com o intestino perfurado com situação mais grave. O Tancredo, ao que me parece, tinha uma diverticulite crônica, ele agudizou na época da eleição, foi indicado cirurgia e como ele ia ser presidente não topou a cirurgia no momento e quando foi operar já estava mais avançado. Isso foi nos anos 80, a gente era criança. A medicina não tinha a evolução que tinha hoje em termos de antibióticos, táticas cirúrgicas, e era um paciente idoso, né, com devia ter diabetes ou algo do gênero, e evoluiu mal. A diverticulite é uma doença muito frequente, mais frequente que o câncer, inclusive. É, e tá tudo relacionado. Eu tenho uma história que contam que quando começaram a fazer a farinha refinada na França, né, que a realeza comia a farinha refinada e aquela farinha, o reful, continha mais fibras, ia para as pessoas mais pobres. E é ali que começou a ter problemas intestinais, aumento de diabetes, obesidade, né? Se você olhar a daquela época, eles morriam também muito cedo de complicações e diziam que tinha muita doença diverticular. Não é isso mesmo? Na história tem essa questão da mudança do padrão alimentar, que a gente saiu de um padrão alimentar mais integral, porque a gente consumia o quê? Eu dizia que até eu sou do interior e a gente não tinha muito mercado, eu me lembro muito bem. E aí você consumia os produtos da feira, você comia produtos mais integrais. E hoje você vai no mercado, é um monte de embutido, um monte de saquinho, um monte de biscoito. E esse padrão alimentar, Luciano, você aponta também como um fator muito importante para essa doença de divertículo, que veja que pode ser uma coisa relativamente simples, mas trazer complicações, né, de infecção abdominal grave. É aquela coisa, tudo que a gente sabe fazer pode parecer simples para quem tem habilidade, mas sem saber fazer, o simples torna-se difícil. De fato, o hábito alimentar com ingestão de fibra, com os integrais, como você falou, é o fator mais importante para isso. Tem uma estatística que mostra que a doença diverticular e a diverticulite é uma doença muito menos frequente em países subdesenvolvidos, países africanos principalmente, do que em países europeus ocidentais, na América do Norte. E agora o Brasil teve uma mudança alimentar dos anos 80 para cá, onde aumentou muito o uso de refinados em detrimento dos alimentos integrais, mais naturais. Então, reduziu-se a ingestão de fibra. Tanto que, em outras recomendações, quando nós identificamos pacientes com doença diverticular sem diverticulite, é aumentar a ingestão de fibra para evitar que isso venha a evoluir para diverticulite. E os dados estatísticos mostram que isso tem uma melhora importante, sim, sem sombra de dúvida. Eu acompanho uma paciente que eu me lembrei, que a gente vai lembrando de casos, né? Que ela me confessando que a dieta dela ao longo dos anos era refrigerante, o líquido que ela bebia era refrigerante e consumia tudo. É uma profissional de saúde, muito o estilo de vida muito corrido e ela sempre consumia produtos já prontos, lasanha, miojo, não sei, todos esses produtos refinados. E ela teve uma complicação de uma diverticulite e precisou ser, chega a ponto de precisar ser operado, né, Luciano? Precisar tirar aquele segmento doente da diverticulite, né? Correto. Quando o paciente tem a diverticulite de repetição, vários episódios, o intestino grosso, que tem uma estrutura fibroelástica na sua estrutura, na composição da parede muscular, ele fica mais enrijecido, como se fosse um papiro. Então ele fica mais frágil e quando a pressão aumenta ali, ele pode romper. Ou pode estar de tal forma inflamado pelos múltiplos casos de diverticulite, que o paciente tem dor crônica que é intratável. Então, esses casos são cirúrgicos, para evitar que isso evolua para uma perfuração ou para uma fístula. Às vezes o intestino, o divertículo, ele se inflama, faz uma abscessa e perfura para dentro da bexiga, faz uma fístula para a bexiga ou para a região de útero, como já vi alguns casos assim, e fica cada vez mais complicado de tratar.
A indicação cirúrgica depende de cada caso, isso é individualizado, vai ser avaliado pelo médico que você procurar. E sendo indicada a cirurgia, partir para o procedimento e sai tudo bem. É importante para que você que tem aí caso de diverticulite e esteja mal acompanhado, faça um acompanhamento com um especialista, né? Seja avaliado por um médico habilitado para a sua condição. Luciana, e as famosas hemorroides, que todo mundo, acho que hoje quase todo mundo tem. O que é hemorroida mesmo? Qual é o risco que tem? Explique um pouco para o público o que é a famosa doença hemorroidária, a hemorroida. Na coloproctologia nós temos as doenças coloretais, são as doenças do intestino grosso e reto, e temos as doenças orificiais, que são doenças da região anal. A mais comum são, de fato, as hemorroidas. O que são hemorroidas? Na anatomia da transição reto-canal anal, tem uma estrutura na submucosa, que é a parte de baixo da mucosa da região anorretal, que é o plexo hemorroidário. É uma estrutura vascular normal, que todo mundo tem. Todo mundo tem hemorroidas. O que nem todo mundo tem é doença hemorroidária, que é o termo técnico correto. Quando essa estrutura normal, fisiológica, fica inflamada e começa a aumentar de volume e dá sintomas como ardência, coceira, sangramento, prolapso, que é a hemorroida sair para fora do ânus, dor local, ficar inchado, dolorido, causar a sensação de evacuação frequente. É nesse momento que a gente tem que tratar. Então é importante sempre procurar um especialista, porque nem tudo da região anal é hemorroida. O paciente pode ter uma fissura anal, que é outra doença, pode ter uma fístula, pode ser apenas um plicoma, pode ser um eczema, pode ser sífilis, pode ser uma doença de transmissão sexual, pode ser um câncer de reto, e que confunde às vezes, pode ser um câncer de canal anal. Veja, é uma estrutura pequenininha, mas pode ter um monte de coisa envolvida e só o especialista vai avaliar. Eu tenho pacientes que eu recebo de colegas, geriatras, ginecologistas, clínicos, que por não terem o conhecimento que eu tenho a obrigação de ter, não é que eles não saibam, eu não tenho que saber, não são especialistas. Às vezes eu tenho paciente que chega como se fosse uma hemorroida e é um câncer, ou é uma fístula, e é minha obrigação identificar, diagnosticar, informar o paciente que ele tem e tratar. A queixa mais comum de hemorroida é sangramento. Mas doutor, não tive dor, não tem que ter dor. A queixa de dor na hemorroida vai estar presente quando ela está muito inflamada, quando está inchada, quando está tumefeita com pressão. Aí o paciente vai ter dor. E isso é menos frequente. O mais comum é um sangramento que costuma ser vermelho bem vivo, limpou a região anal, tem sangue no papel, tem aquela mancha de sangue, o pessoal fica aterrorizado. Eu sangrei muito. Aí, você tem foto para me mostrar? A T foi assim. Isso não é muito. Muito para mim é meio litro de sangue. Eu sou cirurgião. Então, se o paciente for evacuar e botar para fora uma quantidade de sangue enorme, ele olhar por vaso sanitário, caramba, tem sangue pra caramba aqui. Isso certamente não é hemorroida, porque hemorroida não sangra assim. Isso pode ser outra doença coloretal. A hemorroida sangra de pequena quantidade, se repete de modo intermitente, às vezes esguicha sangue no vaso sanitário que salpica o vaso sanitário todo. Às vezes mancha um pouquinho a roupa. E daí isso é importante, quando você tiver um sintoma desse, procurar o especialista, que é quem tem o treinamento para identificar o que é, dar o diagnóstico e tratar a doença. Então, sangrou, procure o especialista, né, Luciano? É o que. Sangrou, tem uma bolinha que está incomodando, tem algo que você sente está saindo, tem uma queimação, tem uma coceira, procure o especialista para avaliar. E interessante, assim, essa abordagem que você falou sobre as doenças sexualmente transmissíveis, né? A gente está vivendo, assim, hoje numa liberdade sexual. A gente sabe que até estímulo de mídia e etc. E essa transmissão pelo sexo anal, não é isso, Luciano? O sexo anal, ele acaba tendo uma transmissão maior de doenças sexualmente transmissíveis pelo próprio atrito, né? E muitas vezes esses vírus podem até precipitar o câncer, né, anal. Você podia falar um pouco sobre a relação de sexo anal e doença sexualmente transmissível com a região anal? Perfeitamente. A gente vai ter que dividir esse ponto em algumas etapas. Eu vou deixar o mais polêmico para o final, que é mais interessante. Primeiro é, câncer de canal anal é igual a câncer de reto e de intestino grosso? Não. O câncer de reto e intestino grosso, ele é mais comumente do tipo adenocarcinoma.
câncer de canal anal ele é muito mais frequentemente um carcinoma escamocelular. O tipo de célula é diferente. E o carcinoma escamocelular da região anal tem origem, na maior parte dos casos, de uma doença por transmissão sexual, que é o HPV, o condiloma. O mesmo se aplica para a mulher da região anal e também para a mulher do colo do útero. Câncer de colo do útero tem origem, na maior parte dos casos, de HPV. Então, está dizendo que o sexo anal causa câncer? Não. Eu estou dizendo que o sexo, seja qual for a via que se pratique, de modo, vamos dizer assim, é, sem proteção e com multiplicidade de parceiros, você está exposto, sim, ao risco de uma doença de transmissão sexual, como HPV, sífilis, herpes, e tantas outras. Isso é um problema, porque você falou em liberdade sexual. O problema, na minha opinião, não é a liberdade. A liberdade, na minha opinião, é um dos nossos bens mais preciosos. O problema é a falta de critério, de responsabilidade e o estímulo, como você bem disse, da mídia e do governo também, à prática sexual desenfreada, de qualquer forma, com parceiros múltiplos. Pra você ter uma ideia, o Ministério da Saúde tem uma prática que é o uso de um mecanismo de medicamentos para se evitar a contaminação com a AIDS, que é o PrEP. O PrEP nada mais é do que a aplicação em larga escala de medicamentos para combater o HIV que serão usados para situações de acidente. Acidente em centro cirúrgico onde o cirurgião se corta, alguém puncionou um paciente para colher sangue e se furou com agulha, ou em caso de abuso sexual. Nesses casos está indicado o uso de medicamentos antirretrovirais para combater o HIV, para que essa pessoa que se contaminou não contraia a doença. Houve uma extrapolação disso e se oferta e se distribui de modo indiscriminado medicamentos que não são baratos, para que as pessoas façam sexo sem proteção, seja homo ou heterossexual, para não pegar o HIV. Isso é um grande problema, porque isso é uma questão de saúde pública, isso é uma questão econômica, e esses medicamentos não protegem contra a sífilis, contra a condiloma, contra a herpes, contra a gonorreia. Eu tenho visto muitos pacientes que usam o PrEP chegar para o consultório com sífilis na região anal. Então, transformou-se o sexo em uma commodity, Sim. quando o sexo devia ser uma coisa íntima, pessoal e com cuidado para se respeitar. Então, isso é um problema muito grande que tem que ser tratado a nível de saúde pública e não como vem sendo feito hoje, que está errado. E você tem visto no sua prática de consultório esse aumento dessa condição? Tenho. Tem. Eu tenho visto, inclusive, muitos pacientes com diagnóstico de HIV que eu faço, Sim. por conta de uma coisa importante que se esquecem é que o uso de medicamentos para evitar o HIV não é 100% de eficácia. Nada é 100%. E quando esses pacientes muitas vezes contraem o vírus, eles têm múltiplos parceiros, se contaminam, levam isso para outras pessoas, isso vira um ciclo. O grande problema os jovens de hoje não viram o que nós vimos nos anos 80, do início do HIV, que foi uma coisa terrível, que Matando matou artistas, muita né? gente. E Cazuza, velho, o pa- drama pa- de Cazuza ali ao vivo pra todo mundo, né? Cazuza, Fred É, Mercury, nós perdemos tantos artistas talentosos para uma doença cruel, dura, e que é a pessoa que contrai por opção própria. Então é preciso ter cuidado. Parece que o HIV, nos anos 80, tem um filme famoso que é o Filadélfia, com o Tom Hanks sobre sim, isso. Parece que é uma coisa do passado, parece que é uma história. Não é não, é real, gente. Então vamos ter cuidado. Eu falo aos meus pacientes, se protejam, você é jovem, tem a vida inteira pela frente, você precisa se amar e se cuidar, poder amar os outros. perfeito. Então nós transitamos aí hoje no podcast onde a gente falou sobre a importância de avaliação de câncer coloretal, diverticulite, câncer anal, né? Importante também. E Luciano, às vezes, muita gente queixa e chega, eu tenho observado isso na minha prática como médico clínico, é fístula anal. O que é a fístula anal? A fístula é uma descrição genérica para qualquer comunicação anormal entre duas estruturas. Pode ter fístula no sistema nervoso central, na boca, no olho, no coração, no pulmão, no fígado e na região anal também. A fístula anal ocorre quando há uma comunicação. Normalmente o paciente tem uma queixa de um carocinho próximo ao ânus que sai secreção. Esse carocinho é um orifício na pele de onde tem um canal, um túnel, um conduto que vai daquela região da pele até dentro do ânus de modo
anormal. É uma doença bastante comum. A causa disso mais comum é abscesso anorretal, que pode ter várias causas também, e tem que ser tratado cirurgicamente. A fístula ela é sempre cirúrgica, em todos os casos, sem exceção. Por quê? Ela não vai cicatrizar sem cirurgia, ela pode evoluir, ficar mais complexa, ela pode fazer uma infecção local e pode fazer um novo abscesso mais grave, e em casos extremos, perdão, pode evoluir para uma infecção local necrotizante chamada faceite necrotizante ou gangrena de Fournier. Eu já vi alguns casos disso. É uma doença extremamente grave, agressiva e com imortalidade alta. Perdi, inclusive, uma paciente há 2 meses com essa condição. É um negócio, para quem já tratou, é dramático de ver. E o tratamento do Fournier é extremamente agressivo, a gente tem que sair tirando tecido saudável em grandes estruturas, é muito complicado. Mas toda a fístula vira Fournier? Não, graças a Deus, pelo contrário, isso é a minoria. Mas a fístula anal é uma doença diferente da hemorroida, diferente da fissura, embora tenha uma grafia parecida, fissura e fístula são diferentes. A fissura anal pode também virar uma fístula, em alguns casos. Na fístula anal, as causas mais comuns são abscessos, como eu disse, mas pode também ter causas menos frequentes, como tuberculose de região anal, como esquistossomose, como câncer, doença inflamatória intestinal, como a doença de Crohn e outras. E nesses casos, o tratamento tem que ser específico. Fale, já que você citou a doença inflamatória intestinal, o que é a doença inflamatória intestinal? O inflamatório intestinal se divide em duas: doença de Crohn e retocolite ulcerativa. São parecidas, mas não são iguais. Têm tratamentos, às vezes, parecidos também. Podem evoluir de forma muito similar e a queixa mais comum é diarreia, muco e sangue. O diagnóstico é feito com colonoscopia. O tratamento é feito com medicamentos específicos para tratar a doença e, em muitos casos, tem um controle adequado. Não tratada, a doença pode evoluir para formas mais graves e levar a óbito até em alguns casos. Eu usualmente não trato isso no intestinal, eu encaminho meus pacientes para o gastrologista, que é o especialista clínico do aparelho digestivo, para acompanhar e tratar. O cirurgião vai entrar em casos de complicação, como estenoses intestinais, perfurações, quando a doença evolui para câncer. A retocolite é uma doença que está associada a câncer coloretal. Já a doença de Crohn, ela evolui de forma diferente. Ambas têm potencial de gravidade. Luciano, o que você poderia falar para os nossos queridos aí da audiência em relação a quais são os cuidados de estilo de vida? Todo podcast aqui, em todas as especialidades, sempre a gente chega na questão do estilo de vida, né? E nesse estilo de vida eu costumo fazer, tem uns picaretas aí da saúde que estão aí ditando alguns estilos de vida que fazem muito mal à saúde. Eu queria que você falasse sobre a importância de ter um bom estilo de vida na saúde coloretal e se tem também a famosa picaretagem nessa situação. Infelizmente, isso que você chamou de picaretagem tem permeado a prática na medicina, com algumas pessoas que têm buscado pura e simplesmente mercantilizar a profissão em busca de lucro. Veja, não tenho nada contra lucro, eu sou capitalista total. Acho que as pessoas têm que trabalhar e ser bem remuneradas por isso. A grande questão é que essa prática ela busca o lucro vendendo uma mentira. Estilo de vida, falar sobre isso é muito fácil para um médico. Beba água bem, coma verdura, evite alimentos industrializados, pratique atividade física, evite a ingesta excessiva de bebida alcoólica, se abstenha de uso de cigarro e de drogas ilícitas, porque isso fazem mal. Então isso é comum a tudo, a cardiologia, a pneumologia, a gastro, coloretal, ortopedia, tudo. E seguindo essa linha, você não vai ter garantia que não vai ter doença, mas você vai ter um corpo mais saudável, você vai estar menos exposto a isso, e se adoecer, você vai ter um corpo saudável para ajudar a combater a doença. Essa questão da picaretagem, e eu falo hoje, agora como Luciano CPF, quem está aqui não é o Luciano do Conselho de Medicina. O presidente do Conselho, o Dr. Otávio Marambaia, deu uma entrevista na Rádio Metrópole há alguns anos, onde as palavras dele foram, abre aspas, isso não é medicina, isso não é ciência. E não é mesmo.
Mas por que não é se tem trabalhos publicados sobre isso? Os trabalhos sobre isso, eles têm uma metodologia que não segue a linha científica adequada para validar um trabalho como sério. Tem método para se avaliar isso. Então, na hora que você publica um artigo com dados manipulados para dizer que você suplementar uma vitamina B, C, D, ou seja lá qual for, com um soro com corante, que o paciente tomar isso ele vai ser saudável, isso é mentira. Eu tenho um problema muito grande com mentira, porque eu sou católico, e o não levantarás falso testemunho eu busco levar a sério, o que é muito complicado nos dias de hoje a gente não mentir. Mas quando a pessoa mente para ter vantagem sobre a outra, e pior, usando o jaleco de médico para convencer alguém que aquilo é certo, isso é uma coisa simplesmente deplorável. É uma pena muito grande que as pessoas façam isso. E isso vem sendo uma prática já de longo tempo. Tem um famoso médico que diz em entrevistas que mamografia causa câncer. Infelizmente. Isso é um negócio criminoso. Tem gente vendendo soroterapia, vendendo suplementação de hormônios tais ou quais, uso de hormônio masculino em mulheres, onde você vê as mulheres desenvolverem hipertrofia de clitóris, que fica do tamanho de um pênis pequeno, engrossa a voz, fica com o queixo quadrado. Isso é irreversível. O uso inadequado de hormônio, de esteroides também, pode levar a câncer. Então, o princípio da medicina é primum non nocere, do latim, que quer dizer, primeiro não causar dano. E quando a gente busca vender uma coisa para tê-lo causando dano, eu lamento muito, mas esse cara não é meu colega, não. Então, na minha opinião, em relação à picaretagem, e o termo infelizmente está correto, Léo, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E nós vivemos numa sociedade de consumo, onde as pessoas estão querendo consumir novidades, modas, e esse pessoal, eles estão se especializando numa prática que se chama vender. Eles são vendedores e bons. Eu sou um péssimo vendedor. Eu vendo mal pra caramba. Porque eu não sou vendedor, eu sou médico. Você também, né? E é interessante isso de vendas que você disse. Eu estava conversando com a paciente que é psicóloga, e aí ela começou a assistir um vídeo, ela entende de programação neurolinguística, né, técnicas de venda, faz parte da psicologia estudar isso, e aí foi um vídeo sobre metformina que um picareta desse estava falando aí. E ela mesmo, ela toma metformina, e ela mesma começou a ficar na dúvida. E ela, poxa, será que realmente estou tomando veneno? Os médicos são patrocinados pela indústria. Aí no final que ela começou a ver que ele estava introduzindo técnicas de venda, que ela despertou. Mas por que ela despertou? Porque ela é psicóloga, ela entende dessa questão psicológica de você empurrar e vender. E a gente, médico, que teve uma formação sólida, a gente quer tratar a pessoa. A gente tá ali como um vendedor de falsas promessas. Então, fique atento. Cuidado, e nosso objetivo desse podcast, inclusive, é combater a picaretagem, não é nesse termo de cancelamento. Pra você Então, ter ideia, eu tive uma paciente, aliás, a esposa de um paciente, eu atendi ele estava operado de uma doença, e ela pediu pra mim, doutor, você pode ver esses exames pra mim? Eu posso, já tô aqui, né? Vamos ver o que é que você tem aí pra eu olhar. Ela me apresentou um catatal disso aqui, de não sei quanto, devia ter uns tabela periódica. 200 exames colhidos. Da Tinha o tabela que você periódica. imaginar. Tinha dosagem de zinco, de chumbo, de estanho, molibdênio, manganês, e tudo que você puder pensar de hormônio de toda qualidade. O que a gente... Veja, os exames complementares, eles servem para complementar um raciocínio clínico e para nos guiar na nossa avaliação. Então, se a gente busca fazer exames com o intuito de não complementar o raciocínio, isso está errado. Eu pedi esse exame aqui para quê? Isso vai me ajudar em quê no diagnóstico? Eu garanto a vocês, se eu tenho uma pessoa saudável que não trabalha em indústria, em mineração, a dosagem de chumbo dessa pessoa é desnecessária. Idem manganês, zinco, cobre, etc., cobalto. E não tem sentido nenhum. Então o objetivo disso seria porque a pessoa, talvez, isso é uma suposição, tendo alguma vantagem em relação ao laboratório, estaria essa pessoa buscando identificar algum exame desse com um valor abaixo do normal para propor a venda de um tratamento para repor aquele oligoelemento, aquela vitamina. Na prática, o que tem sido feito é isso. Veja, é como nós falamos aqui agora, tem cursos hoje no mercado que ensinam as pessoas que praticam isso a vender esse produto.
a pedir vários exames, a fazer tratamentos desnecessários, muitas vezes caros, que as pessoas compram para manter a saúde e não vão ter benefício não. Então você que faz isso com os pacientes, que vergonha, viu? É o famoso, não que o marketing seja ruim, né? Mas é só o marqueteiro do mal, né? Ele usa o marketing a seu favor para vender terapias que não são testadas. E, Luciano, eu queria, assim, agradecer o seu convite, o que você, né, aceitou o nosso convite, na verdade, para estar aqui. E dizemos aí sobre as principais doenças de sua especialidade, né? E tem algo a mais que algo que eu não perguntei, alguma consideração final que você quer falar sobre a sua importante especialidade que a gente viu aqui, que é a coloproctologia, porque as doenças é, da coloproctologia, inclusive, pode gerar desconforto social, né, Luciano? Pessoa com hemorroida, pessoa com a fístula, e impacta até na qualidade de vida e no ganho financeiro da pessoa. Então, quais são as suas considerações e fica à vontade aí para falar. Na minha especialidade, nem todas as doenças são curáveis, mas todas são, pelo menos, tratáveis e com certeza vão trazer ao paciente mais conforto, melhor qualidade de vida e, sendo bem diagnosticadas por um profissional habilitado e sério, certamente o paciente vai ter um benefício com isso. Se você tem alguma alteração do ritmo intestinal, se você tem sangramento retal, se tem histórico de câncer na família, se o seu padrão digestivo mudou de um que você conhecia para um que está estranho, isso se mantém, procure um especialista, seja avaliado, procure saber se esse médico é realmente especialista. Está disponível no site do Conselho Federal de Medicina, na parte de busca, você pode, pelo nome do médico ou pelo seu CRM, ver se esse médico tem especialidade registrada, é o RQE, Registro de Qualificação de Especialidade. E ele só pode ter o RQE se ele, de fato, for especialista pelos critérios vigentes, que é residência médica em um serviço de residência médica qualificado pelo Ministério da Educação ou título de especialista pela Associação Médica Brasileira e especialidade. Então procure um médico especialista, faça a sua avaliação, cuide da saúde, beba água, tenha hábitos saudáveis, faça exercício e seja feliz. E onde a gente consegue encontrar o Dr. Luciano na rede social e consulta? Minha rede social é o dr.luciano Ferreira. Lá tem meus contatos. Eu atuo nos principais hospitais e clínicas de Salvador. Tenho 25 anos de formado, faço parte de uma grande equipe no Santa Isabel, no Hospital da Bahia. Então, estamos à disposição. Novamente, Luciano, muito obrigado aí pela sua participação no podcast Saúde e Pauta. Luciano deu aí a sua rede social, alguém que tiver ainda alguma dúvida, nós vamos colocar também aqui os contatos para você que sofre de alguma doença coloretal. E é importante buscar o especialista de verdade. Tome cuidado com sua saúde, a gente enfatiza muito isso daqui, a responsabilidade é muito grande com sua saúde. Procure médicos de fato que já tenham um histórico, já tenham um embasamento de cuidado com a sua saúde. E a gente aqui convida pessoas que a gente já tem confiança, é aquela confiança que eu digo o seguinte, onde a gente manda um filho, onde a gente manda um amigo, onde a gente manda um parente próximo, que são médicos já de confiança, que exercem um trabalho já a longo prazo. Então, muito obrigado a vocês por ter acompanhado mais um podcast Saúde em Pauta, um podcast que traz atualizações e informações relevantes e verdadeiras da sua saúde. Obrigado a todos, até breve, estaremos aí juntos nesse ano aí de 2025 com novos episódios. Até mais e muitíssimo obrigado. Tchau.